Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ariadne Wilkins Candiuzzi e o tema hoje é um tema que vem crescendo muito no ambiente jurídico, no ambiente familiar e, consequentemente, as dúvidas. E essas dúvidas não se referem especificamente a uma possível prova da OAB, mas aos concursos públicos e à vida de um modo geral. Dentro, principalmente, do ambiente familiar, é comum essas dúvidas que eu vou tentar tirar, solucionar hoje por meio desse vídeo. O tema de hoje refere-se à evolução do que originalmente a gente poderia chamar de uma holding pura, tradicional, para uma holding familiar e uma holding patrimonial. Originalmente, a ideia de holding, no sentido puro da palavra, do conceito, era dentro de um ambiente empresarial, da prática de uma atividade empresarial anteriormente tida como comercial, por exemplo, produção e circulação de mercadorias, uma atividade típica de capital. Foi se criando a estrutura de uma empresa, de uma sociedade empresária controladora e sociedades empresárias controladas, como um grupo empresarial. Então, no conceito da holding pura, tradicional, dentro da atividade empresarial, nós temos uma sociedade controladora, controladora não só de participação societária, mas de controle, de administração, de gestão, de definir os negócios daquele grupo societário, daquele conjunto de sociedades. Então, uma sociedade controladora, literalmente mandando nas sociedades controladas com relação à condução daquele negócio, por se enxergar um grupo ali. Tanto que quando nós temos realmente a situação de um grupo empresarial, também no seu conceito puro, tradicional, essa constituição é feita por meio de um instrumento contratual e o grupo leva o nome, então, da sociedade controladora. E dentro desse ambiente empresarial, natural que nós tenhamos aí sociedades anônimas, sociedades limitadas, que são as sociedades típicas empresariais, constituídas para a prática da atividade empresarial, como exemplo que eu coloquei para vocês, produção e circulação de mercadorias. Com a evolução do tempo e não havendo uma proibição legal, ou seja, não existe nenhuma norma que proíba, com a evolução do tempo, foi se tendo a ideia de constituir sociedades para administrar patrimônio ou de pessoas ou de um núcleo familiar. Ah, mas por que isso? Primeiro, e eu acho que a maior razão, é a proteção do patrimônio constituído naquele seio familiar ou naquele grupo de pessoas, evitando assim que esse patrimônio seja perdido por questões de dívidas, de obrigações que venham a ser judicializadas e aí com uma penhora, uma constrição de bens, esse patrimônio seja perdido. Então existe a ideia de preservação do patrimônio. Outra motivação, principalmente com relação às holdings familiares, tem a ver com a questão do ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação, vulgarmente chamado de ITD, que de uns tempos para cá, ali mais ou menos 2015, por ali, passou a ter inclusive alíquotas progressivas quando aplicadas ao causa-mortes. Então, dentro de um espólio, conforme o valor daquele monte, daqueles bens deixados pelo morto, pelo decujus, aplica-se, então, a partir desse momento, alíquotas progressivas, aumentando a imposição tributária. Então, existe também uma questão de economia tributária, um planejamento tributário. Então, a gente tem duas motivações aqui: a preservação do patrimônio e também, no caso específico das famílias, a economia nesse lado tributário, evitar uma partilha, evitar a tributação do ITCMD, principalmente na sua forma progressiva. E aí foi se evoluindo, descaracterizando o que originalmente era uma holding, né, que é dentro dessa estrutura de uma atividade empresarial. E descaracterizando também sociedades como a limitada e a sociedade anônima, que efetivamente, na raiz, elas têm a estrutura de prática de atividade típica empresarial, atividade de capital, produção e circulação de riquezas, de mercadorias, passando então a ganhar
novos objetos sociais, administração de bens, administração de patrimônio. Como a lei não proíbe, foi se permitindo. Desse modo, surgiram então as holdings familiar e patrimonial, que basicamente têm o mesmo objetivo, são semelhantes. A diferença técnica, vamos colocar assim, é com relação ao seu conceito na abrangência desse patrimônio que é administrado. A holding familiar, o objetivo dela é a administração dos bens de um núcleo familiar. Os sócios, o corpo societário, se for uma limitada, por exemplo, são os membros da família, daquele núcleo familiar. E os bens da pessoa física, daquela pessoa que, em tese, deixaria uma herança, por exemplo, para os seus filhos, passa, então, é transmitido, transferido a propriedade para essa sociedade, da qual os sócios, o corpo societário, no caso de uma limitada, né, por isso que eu estou falando sócios, são os próprios herdeiros, né, proprietários dos bens que deixaram de ser proprietários, os herdeiros dentro daquele núcleo familiar, pai, mãe, filhos, enfim. Desse modo, as pessoas deixam de ter o seu patrimônio, que depois deve ser partilhado no momento da morte, da abertura da sucessão, e ali fica, então, nessa sociedade, somente alterando ali o corpo societário. Dentro dessa estrutura, há quem ainda divida em holding familiar pura, simples, e uma holding familiar mista. A diferença seria basicamente na pura, eu teria somente a administração daqueles bens, uma única sociedade, quer dizer, foge um pouco daquele conceito de controladora e controladas, um grupo de sociedade. Não, na holding familiar não existe isso necessariamente, muito pelo contrário, você vai ter somente uma sociedade levando esse nome de holding. É um nome assim, né? Uma holding falsa, entre aspas, vamos colocar assim, administrando somente aqueles bens. E numa holding mista familiar, você permitiria então várias sociedades ali realmente fazendo um grupo societário de núcleos familiares, mas efetivamente a ideia é a mesma. Preservação do patrimônio daqueles núcleos familiares e administração daqueles bens. Então foge da questão da prática de atividade empresarial. Não quer dizer que não seja proibido, é que acaba que não é o objetivo principal desse tipo de sociedade constituída, que na grande maioria das vezes leva o tipo societário da sociedade limitada. A holding patrimonial, ela tem o mesmo objetivo, preservação de patrimônio, administração desse patrimônio, mas nesse caso o corpo societário não é um núcleo familiar, são pessoas físicas, pessoas que resolvem constituir essa sociedade por qualquer motivo e transferem, integralizam o patrimônio dessa sociedade com os seus respectivos bens, e ali vai havendo administração desses bens. Essa sociedade, essa holding patrimonial, ela também pode ter essa estrutura pura ou mista, tanto faz, mas basicamente a ideia é a mesma. A diferença é que a holding patrimonial realmente é uma ideia de uma estrutura societária, com pessoas distintas, e a familiar é realmente a ideia da preservação do patrimônio daquele núcleo familiar. Mas é uma diferença muito técnica, porque na prática as duas acabam tendo a mesma estrutura e o mesmo objetivo, e normalmente com esse tipo societário de limitada. E aí, para terminar esse vídeo bem rapidinho explicando isso para vocês, trago então o que eu venho observado com relação ao problema do ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intermídios, que é municipal. Qual é o problema que eu venho observado com relação ao ITBI e a postura das fazendas municipais com relação a isso? Quando, principalmente na holding familiar, essa pessoa física, o pai, a mãe, ou seja lá quem for o detentor daquele patrimônio que vai ser integralizado, ele vem com a ideia, né, que todos temos e todos nós sabemos, da imunidade constitucional quando há integralização de bens imóveis, principalmente, que é o caso do ITBI, no capital social de uma sociedade, tirando quando ela é a regra de exceção
da Constituição Federal. E aí o que acontece numa situação como essa? Há uma ideia de que eu, sendo detentora de um patrimônio que de repente vai ser uma herança quando eu vier a falecer, constituo essa sociedade para preservar esse patrimônio, evitar a sucessão, colocando no meu corpo societário meus herdeiros. Entendo que ao fazer isso, eu estou economizando o ITCMD, imposto de transmissão, causa morte e doação, que seria incidente no momento do meu falecimento, e ao mesmo tempo economizo o ITBI, que em tese, a princípio, é imune quando há essa integralização de bens imóveis para a constituição do capital social de uma sociedade. O problema é que essas pessoas físicas que detêm esse patrimônio, normalmente elas não têm o cuidado de atualizar aquele valor originário do patrimônio nas declarações de imposto de renda. Não é mudar o valor, é trazer ao valor originário ao valor atual. E aí, quando efetiva essa integralização com a transferência da propriedade, o que acontece? Aquele imóvel, por exemplo, adquirido lá há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, hoje tem um valor de mercado bem diferente daquele que foi originalmente adquirido. E esse valor não foi atualizado nas declarações do imposto de renda de pessoa física, aonde há discriminação do patrimônio. Quando faz a transferência da propriedade desses imóveis, estou falando especificamente de imóveis por conta do ITBI, para o capital social dessa holding familiar, fica uma diferença que não foi atualizada, se coloca ali naquele contrato social, vem a Fazenda Municipal e fala, pô, mas espera aí, esse valor não é, esse valor hoje não vale isso, o valor de mercado não é esse. Existe essa diferença que você não trouxe na sua declaração, mas que ela é real. E aí, sobre essa diferença entre o valor originário e o valor atual de mercado, que a pessoa não trouxe, existe a incidência do ITBI. Então, é uma coisa que tem que ser pensada, tem que ser organizada, tem que ser planejada, de modo que eu atualize esse valor desse imóvel para quando eu fizer efetivamente a integralização no capital social dessa holding, não tenha essa diferença. E, consequentemente, o município não possa cobrar o ITBI dessa diferença. É um cuidado que muitos não têm, por falta de conhecimento, ou porque não consultou um profissional e fez essa pergunta para o profissional também não se atentou a esse detalhe. E aí as pessoas depois questionam, poxa, mas não havia imunidade do ITBI? Haveria, se o valor tivesse sido atualizado ao longo desses 20, 30, 10 anos desde a aquisição, ok? Então fica aí a dica para vocês, holding familiar, holding patrimonial e, consequentemente, o problema da tributação do ITBI na diferença entre o valor originário e o valor atualizado não declarado. Ok? Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Até a próxima!